Conselho de uma lagarta. A lagarta e Alice ficaram olhando uma para a outra algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela numa voz lânguida, sonolenta. "Quem é você?" perguntou a lagarta. Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu, meio encabulada. Eu mal sei, Sir, neste exato momento. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então. O que quer dizer com isso? Esbravejou a lagarta. Explique-se. Receio não poder me explicar, respondeu Alice, porque não sou eu mesma, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder ser mais clara, Alice respondeu com muita polidez, pois eu mesma não consigo entender. Para começar, e ser Talvez eu ainda não tenha descoberto isso, disse Alice, mas quando eu tiver de virar uma crisálida, vai acontecer um dia, sabe? E mais tarde uma borboleta. Diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai? Nem um pouquinho, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes, concordou Alice. Tudo o que sei é que para mim isso parecia muito esquisito. Você, desenhou a lagarta. Quem é você? O que as levou de novo para o início da conversa. Alice, um pouco irritada com os comentários tão breves da lagarta, emperdigou-se e disse, muito gravemente, acho que primeiro você deveria me dizer quem é. Por quê? Indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta desconcertante. E como não pudesse atinar com nenhuma boa razão, e a lagarta parece estar numa disposição de ânimo muito desagradável, Alice deu meia volta. Volte, chamou a lagarta. Tenho uma coisa importante para dizer. Isso parecia promissor, sem dúvida. Alice se virou e voltou. Controle-se, disse a lagarta. Isso é tudo? Quis saber Alice, engolindo a raiva o melhor que podia. Não, respondeu a lagarta. Alice pensou que podia muito bem esperar, já que não tinha mais nada a fazer e talvez, afinal, ela disse alguma coisa que valesse a pena ouvir. Por alguns minutos, a lagarta soltou baforada sem falar, mas por fim descruzou os braços, tirou o narguilé da boca de novo e disse, então acha que está mudada, não é? Receio que sim, Sir, disse Alice. Não consigo me lembrar das coisas como antes e não fico do mesmo tamanho por 10 minutos seguidos. Não consegue se lembrar de que coisas? Perguntou a lagarta. Bem, tentei recitar. Como pode a abelhinha atarefada? Mas saiu tudo diferente. Alice respondeu com voz tristonha. Recite Está velho, pai William, disse a lagarta. Alice juntou as mãos e começou. Está velho, pai William, que disse o moço admirado. Como é que ainda faz cabriola em seu estado? Fosse eu moço, meu rapaz, podia os miolos afrouxar, mas agora já estão moles, para que me preocupar? Está velho, disse o moço, e gordo como uma pipa, mas o vi numa cambalhota, não teme dar nó na tripa? Quanto moço, disse o sábio, fui sempre muito ágil, usava esta pomada. É só um chelinho a caixa, não? Não quer dizer dar uma experimentada? Está velho, disse o moço, seus 2 dentes já estão bambos. Mas gosta de chupar cana, como então não caem ambos? Quando moço, disse o pai, sempre evitei mastigar. Foi assim que estes 2 dentes consegui economizar. Está velho, disse o moço, já não enxerga de dia? Como então ainda equilibra no seu nariz uma enguia? Já respondi a 3 perguntas, parece mais que o bastante? Suma, já eu lhe mostro quem aqui é o importante. Peraí, eu li errado essa última página. Suma já ou eu lhe mostro quem aqui é o importante. Isso não está correto, falou a lagarta.
Não completamente, acho, disse Alice. Algumas palavras foram alteradas. Está errado do princípio ao fim, declarou a lagarta peremptória. E seguiram-se alguns minutos de silêncio. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou. Não faço questão de um tamanho certo. Alice se apressou a responder. Só que ninguém gosta de ficar mudando toda hora, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Alice não disse nada. Nunca fora tão contestada em sua vida e sentiu que estava perdendo a paciência. Está satisfeita agora? Perguntou a lagarta. Bem, gostaria de ser um pouco maior, Sir, se não se importasse, disse Alice. 8 centímetros é uma altura tão insignificante para se ter. Pois é uma altura muito boa, disse a lagarta, encolerizada, empinando-se enquanto falava. Tinha exatamente 8 centímetros de altura. Mas não estou acostumada a isso, defendeu-se a pobre Alice, num tom que inspirava pena, e pensou, como gostaria que as criaturas não se ofendessem tão facilmente. Com o tempo você se acostuma, disse a lagarta. Pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Desta vez, Alice esperou pacientemente até que ela resolvesse falar de novo. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, bocejou uma ou duas vezes e se sacudiu. Em seguida, desceu do cogumelo e foi rastejando pela relva, observando simplesmente de passagem. Um lado a fará crescer e o outro a fará diminuir. Um lado do quê? Outro lado do quê? Alice se perguntou. Do cogumelo, foi a resposta da lagarta, exatamente como se ela tivesse perguntado em voz alta. Mais um instante e a lagarta tinha sumido de vista. Alice ficou olhando para o cogumelo por 1 minuto, pensativa, tentando identificar quais eram seus dois lados. Como era perfeitamente redondo! Aquela lhe pareceu uma questão muito difícil. No entanto, por fim esticou o máximo que podia os braços em volta dele e quebrou um pedacinho da borda com cada mão. E agora, qual é qual? Perguntou-se e mordiscou uma ponta do pedaço da mão direita para experimentar o enfeito. Num instante, sentiu uma pancada violenta sob o queixo. Ele batera no seu pé. Ficou bastante assustada com essa mudança súbita, mas lhe parecia que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Assim, tratou logo de comer um pouco do outro pedaço. Seu queixo estava tão comprimido contra seu pé que mal tinha como abrir a boca, mas finalmente a abriu, conseguindo engolir um tico do pedaço da mão esquerda. Viva! Até que enfim a minha cabeça está livre! Alice disse com prazer que num instante se transformou em susto quando descobriu que não achava seus ombros em lugar algum. Tudo o que conseguia ver, quando olhava para baixo, era uma imensa extensão de pescoço que parecia se erguer como um talo de um mar de folhas verdes que se estendia lá longe, debaixo dela. O que pode ser toda aquela coisa verde? Disse Alice. Onde foram parar meus ombros? Oh, minhas mãozinhas! Por que será que não consigo mais vê-las? Estava mexendo as mãos enquanto falava, mas isso não parecia produzir nenhum efeito, exceto uma sacudidela das distantes folhas verdes. Como parecia não haver nenhuma possibilidade de erguer as mãos até a cabeça, tentou abaixar a cabeça até elas, ficando maravilhada ao descobrir que seu pescoço podia se curvar facilmente em qualquer direção, como uma cobra. Acabara de conseguir curvá-lo num gracioso zigue-zague e ia mergulhar entre as folhas, que descobriu serem apenas as copas das árvores sob as quais estivera perambulando. Quando um assobio agudo a fez recuar depressa, uma grande pomba tinha voado até ao seu rosto e estava batendo nela violentamente com suas asas. Cobra! Arrulhou a pomba. Não sou uma cobra, disse Alice, indignada. Deixe-me em paz. Cobra, eu insisto, repetiu a pomba, mas num tom mais comedido, e acrescentou com uma espécie de soluço. Já tentei de todas as maneiras e nada parece contentá-las. Não faço ideia do que está falando, disse Alice. Tentei as raízes das árvores, tentei as ribanceiras e tentei cercas vivas, continuou a pomba, sem lhe prestar atenção. Mas essas cobras, não há como agradá-las. Alice estava cada vez mais perplexa, mas achou que não adiantava dizer nada até que a pomba terminasse.
Como se não fosse bastante ter de chocar os ovos, disse a pomba. Tenho de ficar de sentinela, vigiando as cobras noite e dia. Ora, faz 3 semanas que não prego o olho. Sinto muito que tenha se aborrecido, disse Alice, que estava começando a entender o que ela queria dizer. E justamente quando escolhi a árvore mais alta do bosque, continuou a pomba, elevando a voz a um guincho. Justamente quando estava pensando que finalmente me veria livre delas, elas têm de descer do céu se retorcendo. Arre, cobra! Mas não sou uma cobra, estou lhe dizendo, insistiu Alice. Sou uma... Ora essa, você é o quê? Perguntou a pomba. Aposto que está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, respondeu Alice, bastante insegura, lembrando-se do número de mudanças que sofrera aquele dia. Realmente, uma história muito plausível, disse a pomba num tom do mais profundo desprezo. Vi muitas menininhas no meu tempo, mas nunca uma com um pescoço desse? Não, você é uma cobra, e não adianta negar. Suponho que agora vai me dizer que nunca provou um ovo. Provei ovos, sem dúvida, disse Alice, que era uma criança muito sincera. Mas meninas comem quase tantos ovos quanto as cobras, sabe? Não acredito nisso, declarou a pomba. Mas se comem, então são uma espécie de cobra? É só o que posso dizer? Era uma ideia tão nova para ela que Alice ficou em silêncio absoluto por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba oportunidade para acrescentar. Você está procurando ovos. Isso eu sei muito bem. O que me importa se é uma menininha ou uma cobra? Pois a mim me importa muito, Alice retrucou rápido, mas não estou procurando ovos, e se estivesse não iria querer os seus. Não gosto de ovo cru. Bem, então deu fora, disse a pomba num tom amuado, enquanto se acomodava de novo em seu ninho. Alice se agachou entre as árvores como pôde, pois seu pescoço ficava se enganchando entre os galhos, e vez por outra tinha de parar e desembaraçá-lo. Passado algum tempo, lembrou-se de que ainda tinha pedaços de cogumelo nas mãos e pôs ao trabalho com muita aplicação, mordiscando primeiro um e depois o outro, ficando às vezes mais alto e às vezes mais baixo, até conseguir se ajustar à sua altura normal. Fazia tanto tempo que nem se aproximava do tamanho certo que no começo aquilo parecia bastante estranho, mas se acostumou e alguns minutos depois começou a conversar consigo mesma como de hábito. Pronto, metade do meu plano está cumprida. Como todas essas mudanças desorientam, nunca sei ao certo o que vou ser de um minuto para o outro. Seja como for, voltei para o meu tamanho. O próximo passo é ir àquele bonito jardim. Como será que vou conseguir isso? Ao dizer essas palavras, chegou de repente a um lugar aberto, com uma casinha de cerca de 1,20 m de altura. Seja lá quem mora aqui, pensou Alice, não convém me aproximar deles com este tamanho. Que susto iriam levar? Assim começou a mordiscar do pedacinho da mão direita de novo e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura. Capítulo 6. Porco e pimenta. Por 1 ou 2 minutos, ela ficou olhando para a casa e pensando o que fazer em seguida, quando de repente um lacaio de libré saiu correndo do bosque. Supôs que era um lacaio porque estava de libré. Não fosse por isso, a julgar apenas pelo rosto, teria dito que era um peixe. E bateu na porta ruidosamente com os nós dos dedos. A porta foi aberta por um outro lacaio de libré, de rosto redondo e olhos grandes como um sapo, e os 2 lacaios, Alice notou, tinham cabeleiras encaracoladas e empoadas à volta de toda a cabeça. Sentiu muita curiosidade de saber o que era aquilo e, furtivamente, saiu um pouquinho do bosque para ouvir. O lacaio peixe começou por tirar debaixo do braço uma grande carta, quase do tamanho dele, que entregou para o outro, dizendo com solenidade: para a duquesa, um convite da rainha para jogar croquet. O lacaio sapo repetiu com igual solenidade, só trocando um pouquinho a ordem das palavras. Da rainha, um convite à duquesa para jogar croquet. Depois ambos fizeram uma profunda mesura e os cachos dos 2 se
embaraçaram. Alice riu tanto disso que teve de correr de volta para o bosque, de medo que a ouvissem, e na primeira espiada que deu, o lacaio peixe tinha desaparecido, e o outro estava sentado no chão, perto da porta. Olhava aparvalhado para o céu. Alice foi timidamente até a porta e bateu. Não adianta nada bater, disse o lacaio, e isto por 2 razões. Primeiro, porque estou do mesmo lado da porta que você. Segundo, porque estão fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém pode ouvi-la. E realmente estava se fazendo uma barulheira descomunal lá dentro. Berros e espirros constantes e volta e meia um grande estrépito, como se uma travessa ou uma chaleira tivesse sido estilhaçada. Nesse caso, por favor, disse Alice, como faço para entrar? Poderia haver algum sentido em você bater, continuou o lacaio sem lhe dar atenção, se tivéssemos a porta entre nós. Por exemplo, se você estivesse dentro, poderia bater e eu poderia lhe deixar sair, claro. Enquanto falava, ele olhava o tempo todo para o céu, o que pareceu a Alice francamente descortês. Mas talvez ele não possa evitar, disse consigo mesma. Tem os olhos tão perto do cocoruto. Mesmo assim, podia responder às perguntas. Como faço para entrar? Repetiu alto. Vou ficar sentado aqui, observou o lacaio, até amanhã. Nesse instante, a porta da casa se abriu e um pratarrás saiu zunindo bem na direção da cabeça do lacaio. Pegou-lhe o nariz de raspão e foi se espatifar numa das árvores que havia atrás. Ou depois de amanhã, quem sabe? Continuou o lacaio no mesmo tom, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Como faço para entrar? Alice perguntou de novo, mais alto. Mas afinal, você deve entrar? Disse o lacaio. Esta é a primeira pergunta. Era sem dúvida, só que Alice não gostou que lhe dissessem isso. É realmente espantoso, murmurou consigo, como todas as criaturas brigam. É de levar a gente à loucura? O lacaio pareceu ver nisso uma boa oportunidade para repetir seu comentário, com variações. Vou ficar sentado aqui, disse. Ora sim, ora não, por dias e dias. Mas o que devo fazer? Perguntou Alice. O que quiser, respondeu o lacaio, e começou a assobiar. Oh, não adianta falar com ele, disse Alice, desesperada. É completamente idiota. E abriu a porta e entrou. A porta dava diretamente para uma cozinha ampla, enfumaçada de ponta a ponta. A duquesa estava sentada no meio, num tamborete de 3 pés, ninando um bebê. A cozinheira estava debruçada sobre o fogo, mexendo um caldeirão enorme que parecia cheio de sopa. Com certeza há pimenta demais naquela sopa, Alice disse consigo, tanto quanto podia julgar por seus espirros. No ar, sem dúvida, havia muita, até a duquesa espirrava de vez em quando. Quanto ao bebê, espirrava e berrava sem 1 minuto de trégua. As 2 únicas criaturas que não espirravam na cozinha eram a cozinheira e um gato grande que não estava deitado junto ao forno, sorrindo de orelha a orelha. Por favor, poderia me dizer, perguntou Alice, um pouco tímida, pois não sabia se era de bom tom falar em primeiro lugar. Por que seu gato tanto sorri? É um gato de Cheshire. Acho que é assim que pronuncia, disse a duquesa. É por isso, porco. Disse a última palavra com tão súbita violência que Alice deu um pulo, mas no instante viu que era dirigida ao bebê, não a si. Diante disso, tomou coragem e continuou. Não sabia que os gatos de Cheshire depois vou pesquisar como é que pronuncia. Sempre sorri? Na verdade, não sabia que gatos podiam sorrir. Todos podem, disse a duquesa, e a maioria o faz. Não conheço nenhum que sorria, declarou Alice, com muita polidez, sentindo-se muito contente por ter entabulado uma conversa. Você não sabe grande coisa, observou a duquesa, e isto é um fato.
Alice não gostou nada do tom dessa observação e pensou que seria melhor introduzir algum outro assunto. Enquanto tentava escolher a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e se pôs imediatamente a tirar tudo que estava ao seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro foram os atiçadores, depois uma chuva de caçarolas, travessas e pratos. A duquesa não tomava conhecimento deles, nem quando a atingiam. O bebê já estava berrando tanto que era quase impossível dizer se os golpes o machucavam ou não. Oh, por favor, veja o que está fazendo, gritou Alice, levantando-se de um salto, aterrorizada. Oh, lá se vai o mimoso narizinho dele, pois uma enorme caçarola passou rente e quase o arrancou fora. Se cada um cuidasse da própria vida, disse a duquesa num resmungo rouco, o mundo giraria bem mais depressa. O que não seria uma vantagem, emendou Alice, muito satisfeita por ter uma oportunidade de exibir um pouco da sua sabedoria. Pense só no que seria feito no dia e da noite. Feito do dia e da noite, veja a Terra, leva 24 horas para completar sua revolução. Por falar em revolução, disse a duquesa, cortem-lhe a cabeça. Bastante aflita, Alice deu uma olhada de soslaio para a cozinheira, para ver se ela ia aproveitar a deixa, mas estava ocupada mexendo a sopa e parecia não ter ouvido. Assim, recomeçou. 24 horas, eu acho. Ou serão 12. Ora, não me aborreça, disse a duquesa. Nunca pude suportar números, e com isso começou a acalentar o filho de novo, enquanto cantava uma espécie de cantiga de ninar, dando-lhe fortes sacudidas ao fim de cada verso. Fale grosso com o seu bebezinho e espanque-o quando espirrar, porque ele é bem malandrinho, só o faz para azucrinar. Refrão, com a participação da cozinheira e do bebê. Oba, oba, oba. Enquanto cantava a segunda estrofe da canção, a duquesa jogava o bebê bruscamente para cima e para baixo, e a pobre criaturinha berrava tanto que Alice mal conseguiu ouvir as palavras. Falo bravo com meu garoto, bato nele quando espirra, pois só assim toma gosto por pimenta e não faz birra. Oba, oba, oba. Tome, pode tiná-lo um pouquinho se quiser, disse a duquesa a Alice, jogando-lhe o bebê. Preciso me aprontar para jogar croquet com a rainha, e se retirou apressada. Quando saía, a cozinheira lhe atirou uma frigideira, mas errou a pontaria. Alice agarrou o bebê com certa dificuldade, pois a criaturinha tinha uma forma estranha, com braços e pernas esticados em todas as direções, igualzinho uma estrela do mar, pensou Alice. O pobrezinho bufava como uma locomotiva quando ela o pegou, dobrando-se e se esticando sem parar, de tal modo que por 1 ou 2 minutos, tudo o que ela conseguia fazer foi segurá-lo. Assim que descobriu uma maneira adequada de acalentá-lo, que era torcê-lo numa espécie de nó, depois agarrar firme sua orelha direita e o pé esquerdo, evitando assim que se desatasse, ela o levou para o ar livre. Se eu não levar esta criança comigo, pensou Alice, com certeza vou matá-la qualquer dia desses. Não seria um assassinato deixá-la para trás? Disse essas últimas palavras em voz alta e a criaturinha grunhiu em resposta. A essa altura, parara de espirrar. Pare de grunhir, disse Alice. Não é, em absoluto, uma maneira apropriada de se expressar. O bebê grunhiu de novo e Alice, muito inquieta, examinou seu rosto para ver o que havia de errado com ele. Não havia a menor dúvida que tinha o nariz muito arrebitado. Além disso, os olhos eram tanto miúdos para um bebê. No todo, Alice não gostou da aparência da criança, mas talvez ele estivesse só soluçando, pensou, e olhou de novo os olhos dele para ver se havia lágrimas. Alice estava começando a pensar.
E agora? O que vou fazer com esta criatura quando for para casa? Quando ele grunhiu de novo com tanta fúria que ela olhou para o seu rosto um tanto alarmada, desta vez não havia engano possível. Era nem mais nem menos que um porco. Ele pareceu que seria totalmente absurdo continuar carregando. Assim, colocou a criaturinha no chão e se sentiu muito aliviada ao vê-la caminhar calmamente para o bosque. Se tivesse crescido, disse ela para si mesma, teria sido uma criança horrorosa, mas como porco é bem jeitosinho, eu acho. E começou a pensar sobre outras crianças que conhecia que ficaram muito bem como porcos. E bem na hora em que estava pensando, se ao menos alguém soubesse a maneira correta de transformá-las, teve um ligeiro sobressalto ao ver o gato de Cheshire sentado no galho de uma árvore a alguns metros de distância. Ao ver Alice, o gato só sorriu, parecia amigável, ela pensou. Ainda assim, tinha garras muito longas e um número enorme de dentes, de modo que achou que devia tratá-lo com respeito. Bichano de Cheshire começou muito tímida, pois não estava nada certa de que esse nome iria agradá-lo, mas ele só abriu um pouco mais o sorriso. Bom, até agora ele estava satisfeito, pensou e continuou. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então não importa que caminho tome, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou à guisa de explicação. Oh, isso você certamente vai conseguir, afirmou o gato, desde que ande o bastante. Como isso lhe pareceu irrefutável, Alice tentou uma outra pergunta. Que espécie de gente vive por aqui? Naquela direção, explicou o gato, acenando com a pata direita, vive um chapeleiro. E naquela direção, acenando com a outra pata, vive uma lebre de março. Visite qual deles quiser. Os dois são loucos. Mas não quero me meter com gente louca, Alice observou. Oh, é inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que sou louca? Perguntou Alice. Só pode ser, respondeu o gato, ou não teria vindo parar aqui. Alice não achava que isso provasse coisa alguma, apesar disso, continuou. E como sabe que você é louco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco. Admite isso? Suponho que sim, disse Alice. Pois bem, continuou o gato, você sabe, um cachorro rosna quando está zangado e abana a cauda quando está contente. Ora, eu rosno quando estou contente e abano a cauda quando estou zangado. Portanto, sou louco? Chamo isso ronronar, não rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Vai jogar croquet com a rainha hoje? Gostaria muito, admitiu Alice, mas ainda não fui convidada. Encontre-me lá, disse o gato, e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso. Tão acostumada estava ficando a ver coisas esquisitas acontecerem. Ainda estava olhando para o lugar onde o vira quando ele apareceu de novo de repente. A propósito, o que foi feito do bebê? Quis saber o gato. E ia me esquecendo de perguntar. Virou um porco? Alice respondeu tranquilamente, como se o gato tivesse voltado de uma maneira natural. Eu achava que iria virar, disse o gato, e desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, com certa esperança de vê-lo de novo, mas ele não apareceu, e depois de 1 ou 2 minutos, ela caminhou na direção em que, pelo o que lhe fora dito, morava a lebre de março. Vi lebres antes, pensou. A lebre de março vai ser interessantíssima e talvez, como estamos em maio, não esteja freneticamente louca. Pelo menos não tão louca quanto em março. Enquanto assim pensava, ergueu os olhos e lá estava o gato de novo, sentado no galho de uma árvore. Você disse porco ou corpo? O gato perguntou. Disse porco, respondeu Alice, e gostaria que não ficasse aparecendo e sumindo tão de repente. Deixa a gente com vertigem. Está bem, disse o gato, e dessa vez
desapareceu bem devagar, começando pela ponta da cauda e terminando com um sorriso, que persistiu algum tempo depois que o resto de si fora embora. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice, mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que já vi na minha vida. Não tinha ido muito longe quando avistou a casa da lebre de março. Pensou que a casa era aquela porque as chaminés tinham forma de orelhas e o telhado era de pelo. Era uma casa tão grande que não quis chegar mais perto antes de lambiscar mais um pouquinho do pedaço de cogumelo da mão esquerda e crescer até uns 60 centímetros de altura. Mesmo assim, avançou bastante timidamente, dizendo para si mesma: e se no fim das contas ela estiver freneticamente louca? Chegou quase a desejar ter ido visitar o chapeleiro.